Oi, pessoal! Mais um encontro com vocês aqui aos sábados e hoje um encontro super especial que começa já com um convite. Quem conhece a Mystic Fair? Mystic Fair é a maior feira esotérica do Brasil, quiçá do mundo. Acontece hoje lá no Expo São Paulo, né? Lá no Expo Imigrantes. Nós vamos ter transporte gratuito do metrô. Para mais informações, entra no nosso Instagram, @consciência81, tá tudo discriminado direitinho lá. A feira acontece hoje e amanhã, sábado e domingo, 10 e 11 de dezembro. E nós vamos estar lá esperando vocês. E hoje nós vamos fazer um programa super especial, onde a gente vai contar para vocês um pouquinho dos orgonites, porque sim, a Consciência 81 vai estar lá na Mystic Fair com um stand com todas as variedades de orgonites que a gente produz, que a gente fabrica. Então a gente queria contar um pouquinho da história da consciência, né, de como tudo surgiu, e também deixar aqui um vídeo explicativo para quem ainda não conhece essa ferramenta, né, José? Quem ainda não teve oportunidade de acessar esse grande potencial, né, que são os orgonites. Na verdade, a gente atribui muito poder às nossas ferramentas, né? O orgonite é mais uma ferramenta aí que você pode estar utilizando para abertura de caminhos, para acessar sua prosperidade, para alinhar seus chakras. Melhorar a saúde. São muitas e muitas propriedades que nós vamos conversar um pouquinho agora. E eu queria te dizer também que você, que já vai participar da feira, que já está com o teu horário reservado, com o teu dia reservado para participar da feira, chegando lá na feira, nós da Consciência 81 preparamos um presente para você. Então, a dica é, chega na Mystic Fair, vai até o stand da Consciência, que fica ali em frente aos oraculistas, a Praça dos Oraculistas ali, e pega o seu presente. Nós preparamos um super orgonite de bolso para você, é um presente, é gratuito. A edição é limitada, né? Exatamente, a gente preparou um número até grande de peças, eu não vou relatar aqui, mas a gente sabe que a Mystic Fair sempre conta com uma presença muito acentuada de participantes, né? A gente teve o ano passado 27 mil, né, pessoas comparecendo à feira, e nós não conseguimos produzir ainda 27 mil presentes, mas nós temos presentes lá para você. Então, chegou na Mystic Fair, vai até o stand da Consciência 81, pega o seu brinde, que é um orgonite de bolso de prosperidade, para você começar o seu ano já com o pé direito, já abrindo esse campo da prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, né? Não. Prosperidade vai para todos os nossos campos. Então, assim, vai para o nosso campo profissional, vai para o nosso relacionamento. Então, passa lá, pega esse presente, vai lá, me conhece, me dá um beijo, me dá um abraço, diz que você me ouve aqui pela Vibe Mundial, que eu vou ficar muito feliz. A gente sempre gosta de ouvir os feedbacks. E aí depois você vai conhecer a feira, que é maravilhosa, vai ter palestra, vai ter dança, né? Quem conhece um pouquinho, né, sabe que Mystic Fair é fantástica. A gente fica com dó porque ela dura só 2 dias, então você não pode perder. E hoje nós vamos falar dos orgonites, né, José? Hoje nós vamos inverter, né? Nós vamos a fazer apresentadora vai ser a apresentadora vai ser entrevistada e o coprodutor aqui vai fazer o papel das perguntas. Vamos lá. Quem acompanha os programas José, qual seria a primeira pergunta que você me faria sobre orgonites? Na verdade, da onde surgiu o orgonite? E eu sei que pelo histórico tem passo a passo, né? De quem foi a primeira intuição do que é o orgonite ou o orgone? Vamos lá. Então, para falar de orgonite, a gente vai falar de energia orgone, né? E se a gente for lá para os primórdios, né? Lá para os primórdios, no século XIX, o orgonite teve o seu primeiro nascimento ali através de Wilhelm Reich, onde ele descobriu a energia orgone, que era uma energia que flutuava na natureza. Permeava tudo. Exatamente, permeava tudo. Então, ele descobriu a energia orgone. Que é o Chi, né? Que é o Ki, que é o Prana. Exatamente, ela é chamada de várias maneiras em diversos, né, linhas aí de pensamento, de religiões, né? E ele descobriu essa energia. E ele descobriu que essa energia, ela estava muito ligada à natureza, a ambientes naturais, né? E o que ele fez? A partir disso, ele desenvolveu um produto que se chama caixa orgônica. O que seria uma caixa orgânica, né, José? O Reich pegou, ele descobriu que quando ele alinhava alguns produtos ali,
Então ele fez, vou ser bem prática, ele fez uma caixa de madeira, essa caixa era revestida por algodão, e depois ele tinha, entre o algodão, ele colocava camadas metálicas, né? E o que acontecia? Essa caixa, de acordo com os estudos dele, ele percebeu que essa caixa, ela acumulava orgônio. Então, o que acontecia? Dentro dessa caixa, a gente conseguia acumular energia. E ele promoveu vários tratamentos. Só que tinha uma questão aí em relação a essa caixa. Ela funcionava muito bem se ela fosse colocada num ambiente que já possui essa energia legal. Então, para você entender, se a gente pegar uma energia de dentro da cidade, né, cheia de eletromagnetismo, como é que está carregada essa energia? Talvez não esteja tão legal. Desarmônica. Se eu montar uma caixa orgânica aqui na cidade, eu vou captar essa energia, porque a caixa orgânica é um captador de energia. E um amplificador, certo? Né? Exatamente. Então, inclusive, durante os estudos de Reich, ele se mudou para um local mais afastado na natureza, né, onde ele conseguiu comprovar exatamente isso. A diferença. A diferença de energia. Bom, então a gente partiu aí da caixa orgânica, só que existia essa questão. Ela acumulava essa energia, mas ela era carregada pela energia que a gente já tinha no ambiente. Então, se essa caixa fosse colocada num ambiente que não era tão legal, ela ia acumular uma energia que não era legal. Então, não adiantava. Aí, então, foi depois que surgiu a questão do orgonite em si. Com o estudo baseado nos cristais, né, que para quem não conhece, o cristal tem uma potencialidade que se chama pisoelétrica, é um atributo do cristal. Quando ele é comprimido, ele gera uma aceleração das propriedades que ele elétrons, tem. Né? Exatamente. E ele consegue transmutar energia. Quanto mais apertado ele tiver, mais ele tem esse poder. Exatamente, por né? isso que ele funciona dentro do orgonite, né? Porque ele está comprimido lá dentro. Então, o que se fez? Pegou-se as matérias que eram orgânicas e inorgânicas, no caso, os metais e o algodão da caixa orgânica. Ficou representado, então, pelas resinas e também pelos metais. E associou-se a isso um cristal. Qual que era a função do cristal? Aquele metal e aquela resina, eles têm a função deles, né? O metal, ele atrai essas energias para o orgonite. A resina mantém aquela energia ali dentro. E quando a gente associou com o cristal, esse cristal, ele passou a transmutar aquela energia. E o que é transmutar aquela energia? Quando a gente pensar em transmutar, a gente vai logo para a palavra transformar, né? Mas você imagina assim, quando eu transformo algo, então eu pego algo bruto e eu transformo em algo polido. Por exemplo, eu pego o metal e eu forjo esse metal e transformo ele num prego. Então eu transformei. Quando eu transmuto algo, quando eu transmuto a energia, eu pego aquele metal e transformo em algo que não é mais o mesmo metal. Mas por tem exemplo, informação. Como os alquimistas queriam fazer. Queriam transformar ferro em ouro. Então existia a transmutação energética daquela propriedade e se transformava em ouro. É o que sempre os alquimistas quiseram fazer. E é isso que o orgonite faz. Ele transmuta energia. Ele pega energia de um jeito, ele eleva o potencial energético, né? Ele muda a vibração daquela energia e ele devolve para o ambiente, né? Porque ele funciona como um filtro renovável. Ele devolve essa energia para o ambiente de uma forma limpa. E limpa no sentido do quê? Ela é uma energia equilibrada. Então, porque os ambientes que não estão saudáveis, né? A gente aprende que tem um excesso de íons positivos. Exatamente. Existe até uma confusão, né, com isso. Como é que íons positivos fazem mal? Íons positivos são encontrados perto de objetos eletromagnéticos, perto das tomadas, redes, né? Redes os computadores, os fios. Eles emitem íons positivos, mas esses íons positivos têm a ver com a física e não com a positividade desses íons. E já na natureza, a gente observa que existem muitos íons negativos, que são os que fazem bem para nós. O que o orgonite faz? Ele equilibra os íons da sua casa. Ele funciona como um filtro equilibrador, né? Então, ele vai manter uma frequência neutra. Então, se você estiver num ambiente bacana, legal, né? Isso a gente está falando de um orgonite neutro. A gente vai falar ainda de como trabalhar potencialidades de cristais dentro dos orgonites, né? Porque aí a gente consegue um plus. Então, veio daí a ideia, né? Veio lá com Reich, quem quiser pesquisa, William Reich. Ele tem livros. Infelizmente, durante o trabalho dele, muitas pessoas aí boicotaram, muitos livros foram queimados. Ele era um médico psiquiatra, né? Exatamente. Ele lidava direto com o comportamento humano.
Muita da obra dele foi perdida, Queimada. Mas muito ficou aí pra gente estar pesquisando. Então começou lá com William Reich, depois passou por Don Croft, né, e Carol Croft, que foram esses que fizeram a inserção do cristal no primeiro orgonite, que era chamada Granada Santa. E ele não era esteticamente bonito, né? Ele era uma mistura 50% metais, 50% resinas, inclusive resinas naturais eram utilizadas inicialmente, com a inserção de um cristal de quartzo. Então, esse foi o primeiro orgonite que se teve propriamente ideia. dito, é orgonite propriamente dito. Exatamente, primeiro, né, inclusive original. foram eles que atribuíram o nome orgonite para a peça. E deixa eu te perguntar, a gente viu então a composição do orgonite, resina, metais, minerais, né, o papel de cada um. Ele é composto por material inorgânico, por um material orgânico e minerais. Então a gente tem, representando esses materiais, a gente tem as resinas, né? Elas podem ser resinas naturais ou resinas compostas por petróleo, petrolíferos, né? Que são as resinas artificiais. Pode ser o âmbar, né, também? Pode ser o âmbar, é uma resina natural, né? Já vi fazer também orgonite. Inclusive, a gente tem um curso de orgonite que está para sair, que a gente ensina a fazer um orgonite com ingredientes caseiros. É muito interessante. Dos metais, você deve usar sempre aqueles que têm maior condutibilidade elétrica, né? Isso é uma coisa muito interessante também para a gente falar sobre orgonites, e é uma pergunta que a gente recebe recorrente, né? Dentro desse processo de criação do orgonite, tudo evolui, né? A gente não está parado no mesmo lugar, então a gente percebe que a partir da descoberta de William Reich, que é a caixa orgânica, foi descoberto depois a Granada Santa, e isso vem evoluindo. Quando o Reich fez a caixa orgânica, existia uma dimensão que era 50-50. Quando se fez a Granada Santa com Don Croft e Carol Croft, também foi respeitada essa mesma proporção. Mas por que foi respeitada essa proporção? Eu tenho até uma historinha interessante para contar aqui sobre isso. Tinha uma família que tinha uma tradição, que ela sempre, quando ia fazer na Páscoa o peixe do Natal, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. E aí, as gerações foram passadas, a mãe foi vendo a filha fazer, e a neta fez, e a filha da neta, e aquilo foi indo. Até que um dia, uma das pessoas que foi desenvolver aquela receita, ela se questionou por que se cortava o rabo e a cabeça do peixe. A mãe perguntou, eu fiz isso porque minha mãe fez. E foi perguntar para a mãe, e a avó falou, eu fazia isso porque a minha mãe também fazia. Bom, então vamos olhar para isso daqui, porque é isso que é evoluir, né? Vamos olhar para o processo e ver o que está acontecendo. Então, o que se descobriu com essa história dessa família? Se cortava a cabeça e o rabo do peixe, porque antigamente as assadeiras que entravam dentro dos fornos eram pequenas, então não cabia o peixe inteiro, mas não tinha nenhuma necessidade, era uma questão só de uma repetição de um padrão. E se a gente for agora olhar, existe fundamento no 50-50 da resina? Existe fundamento, por isso que foi criado desse jeito. Mas aonde que foi baseado o fundamento do 50% metal, 50% resina? Vamos olhar para isso, né? Como a gente fez na história do peixe. Quando Don Croft e Carol Croft criaram a Granada Santa, eles usaram a mesma proporção de Reich, porque eles usaram limalhas de ferro. Qual que é a função do metal dentro do orgonite? É atrair esses íons positivos lá para dentro. Então, a gente precisa de uma propriedade que se chama condutibilidade. Então, cada metal tem uma condutibilidade diferente. Eu trouxe até aqui a apostila do curso para mostrar para vocês a diferença de condutibilidade dos materiais. Então, vamos lá. O ferro, ele tem uma condutibilidade que é a capacidade de levar energia, a capacidade de fazer correr energia pelo material, de 10,2. Isso é uma unidade de centímetros por milímetro quadrado. É coisas técnicas, pessoal, tá? E aí, beleza, o ferro tem 10,2. Pô, mas o que isso impacta na proporção 50-50? Se você está pensando em orgonite 50-50. A gente hoje utiliza para a função de atrair os íons para dentro do orgonite o cobre. O cobre é o segundo metal mais condutível, ficando atrás apenas da prata. Isso eu estou falando dos metais que a gente tem acesso. Provavelmente existem metais mais condutíveis, mas o cobre, ele fica atrás apenas da prata. E olha a comparação, enquanto o ferro conduz 10,02 por milímetro quadrado, o cobre conduz quase 62, é 61,7
de condutibilidade. Ou seja, se a gente olhar para essa proporção e olhar quanto a gente coloca de cobre numa peça e quanto a gente precisaria colocar de ferro, é muito óbvio que a gente pode trabalhar com muito menos cobre do que se trabalhava com ferro. Não tirando, claro, a questão de quem acha que precisa trabalhar dentro desse parâmetro, ok. Mesmo porque orgonite, pessoal, é muito intuitivo, né, José? É muito sensorial. Então, eu senti que eu tenho que colocar aquela proporção. Coloca. Mas o que eu quero deixar claro aqui, não é porque não corresponde ao 50-50 resina-ferro que o orgonite não funciona. Né? Existe todo um estudo dos materiais que são utilizados, porque antes dele ser algo energético, antes dele ser algo esotérico, místico, né? Um objeto de poder que você atribui poder, o orgonite ele é uma ferramenta. E dentro do processo de criação de ferramenta, cada item que está lá dentro tem uma função. Né? Então, quando a gente atribui função, a gente está aberto a olhar o que cada coisa faz dentro de um orgonite, a gente pode sim fazer essas substituições, baseado, desde o começo, o nome de Reich criou, por que foi feita aquela proporção. Quando você entende por que foi feita aquela proporção, você consegue mexer na proporção mantendo a fidelidade ao que foi criado. E me fala dos benefícios que você já conseguiu detectar, né, no teu processo e também os da literatura. Quais são os benefícios, que são vários, do uso de orgonites? Primeira coisa, quando a gente está trabalhando com orgonite, primeiro a ser tratado é o criador dos orgonites. Né? Então, com certeza, eu me beneficiei bastante. Né? Isso é uma coisa bem interessante que você me perguntou. Os benefícios são vários. Então, você fica muito mais calmo no ambiente. Você está tendo um filtro de energia. Então, se você está trabalhando num comércio, se você está num lugar onde você recebe muitas pessoas, aquilo vai funcionar como um filtro. A pessoa chega carregada de uma energia, a peça é um bloqueio. Né? A peça é um filtro para aquela energia chegar. Por exemplo, eu digo muito, quando você tem um consultório onde a pessoa vai esperar ali 10 minutos sentada, tem um orgonite. Esses 10 minutos, aquela peça de orgonite já vai tratando o teu paciente. Vai preparando o paciente antes de entrar na sala. Inclusive, se ele for composto por pedras que tem a ver com a área que você vai atuar, é muito mais interessante. Porque, por exemplo, uma vez a gente desenvolveu uma peça para um dentista e ele disse que a coisa que mais impactava os pacientes dele era o medo, o pavor do tratamento. Então a gente fez um orgonite super calmante, a gente usou água marinha, a gente usou quartzo azul, a gente usou pedras que dessem confiança no trabalho do profissional e calma para a pessoa que ia ser atendida. Que suavizassem o campo emocional. E a gente recebeu depois feedbacks super positivos de pessoas, inclusive, que tinham muita dificuldade, que sentiram uma facilidade de estar indo acessar. É lógico, isso alcança todos? A gente fala, alcança até a medida que a pessoa também permite, né? Porque existe também uma permissão para esse tratamento, apesar do orgonite atuar no ambiente. E isso é muito legal, porque mesmo sem eu ter o conhecimento da ferramenta, eu estou sendo tratada. Mas o inconsciente lê o ambiente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, e a gente tem formatos, eu queria que você me desse mais ou menos uma diretriz sobre as várias formas que você pode fazer, montar um orgonite e conforme a forma, existe alguma diferença no padrão de tratamento para o ambiente, para as pessoas, para os negócios? As pessoas gostam muito de orgonites formato pirâmide. E por que a gente gosta muito de formato pirâmide? Por que não só eu, mas você que está ouvindo também gosta? O que acontece? O nosso cérebro funciona com arquétipos, né? E o arquétipo da pirâmide tem a ver com o arquétipo de poder, de ascensão, de alcançar. Por quê? Primeiro que ele tem uma ponta que aponta para cima, né? Então, todo objeto que tem uma ponta para cima nos conecta com algo maior. Então, isso já é uma coisa que energiza a pirâmide. Outra coisa, a gente trabalha com as pirâmides no formato de Kelps. Toda vez que você associa, né, a pirâmide a um formato, você está puxando para aquele material, para aquele objeto, para aquela ferramenta, um arquétipo de poder, né?
Kelps simboliza o quê? Os faraós, toda a riqueza, toda o poder que era emanado ali daquele povo, daquele rei, né? Não sei como que era dito o faraó. Então, assim, a gente associa muito os arquétipos. Agora, para tratamentos em ambientes, por exemplo, como os quartos, podemos usar pirâmides? Sim, podemos. Mas a gente também gosta de formas arredondadas. Então, a gente tem, por exemplo, meias esferas, né? Tem pessoas que gostam de carregar consigo os orgonites. Então, a pirâmide, ela tem as pontinhas, pode machucar. Então, você pode usar peças onde você tem formatos mais agradáveis ao tato. Ela trata igual uma pirâmide? Sim, porque todas as propriedades que eu tenho nessa peça, eu vou ter nas pirâmides. Então, sim, trata igual. Outra coisa que eu queria falar que é bem legal é que, assim, nós da Consciência 81, nós estipulamos, foi uma coisa que veio junto com o trabalho, que nós vamos utilizar como potencial das peças as propriedades dos cristais. Porque o orgonite, ele tem o poder de potencializar os cristais. Então, quando a gente quer tratar com um orgonite algo de saúde, a gente vai procurar pedras, cristais que tratem a saúde. Por exemplo, esmeralda, quartzo verde, né? Apatita azul, que ametista, é muito utilizada para metabolismo, né? Se você tem problemas com metabolismo, procure uma pedra apatita azul. E se você quiser, você também pode usar o orgonite, porque hematita ele também, né, para circulação, né? Exatamente, hematita para circulação, né? Então a gente optou por fazer essa escolha. Então todos os nossos orgonites, todas as funções dos nossos orgonites são fundamentadas nos cristais. Por quê? Já foi feito todo um estudo baseado na terapêutica dos cristais, né? Então, claro, isso é uma maneira de fazer. Existe uma outra maneira que é uma maneira muito intuitiva, que é que eu digo, quando a gente não sabe o que a gente precisa fazer, mas alguém que está com a gente sabe. Então, por exemplo, você pode também escolher uma peça de orgonite intuitivamente, com a função que talvez você fale, essa função acho que não serve para mim. O orgonite te escolhe. Exatamente. Que é o diferencial. Você pode ser escolhido por um orgonite. E aí você fala, não, mas isso aqui está dizendo, por exemplo, que é dos chakras. Mas eu nem sou muito ligada nos chakras e tudo mais. Mas às vezes existe uma consciência por trás dessa tua escolha, né? Alguma coisa no seu subconsciente que está te dizendo que é aquilo que você precisa. E é por isso que a gente usa até esse chamariz, esse slogan, que é deixe, né? Permita-se ser escolhido por um orgonite, porque a gente, dentro da nossa área de conhecimento, a gente é muito limitado. Então, quando a gente deixa essa intuição trabalhar por nós, é fantástico, né? E dentro do hall, né, de produtos que vocês têm, é uma lista muito grande, tem alguns diferenciais também. Você já disse em relação às funções dos cristais, e outro diferencial é a fitoenergética. Então me explica aí como que vocês trabalham com as ervas dentro dos orgonites. Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente aberta à minha intuição, como eu disse, né? Eu acho que quando a gente trabalha com criação, isso é muito importante. Então, eu não segrego nada. Me veio uma vez a ideia de fazer um orgonite de limpeza energética com turmalina e arruda, e esse foi a porta de entrada para a fitoenergética dentro dos orgonites. Por quê? A fitoenergética diz que quando você tem uma pequena centelha da erva, toda a energia que ela emana está ali. Vai para os campos sutis, né? Exatamente. Então, também é uma ferramenta de tratamento. Então, a gente usa energia das cartas do tarô para fazer orgonites, a gente usa fitoenergéticos, a gente usa flores, que também entraria na questão dos fitoenergéticos, e arquétipos, como símbolos, né? Como a gente tem, por exemplo, a pirâmide do reiki, que é uma pirâmide para energizar as mãos antes de aplicar o reiki. Então, ela faz a limpeza da energia que você já trabalhou e potencializa uma nova energia. Vocês também já fizeram um sabonete de limpeza, né? Um sabonete de arruda, que era muito interessante. Exatamente, baseado inclusive nesse primeiro pingente de arruda com turmalina. Então, assim, a gente poderia ficar aqui falando um tempão sobre os orgonites, né? Sobre os modelos, mesmo porque, como vocês devem imaginar, é um assunto que eu adoro, trabalho com isso o dia todo. Com relação aos feedbacks, né? No programa anterior, né? O Fábio veio, devo o testemunho dele, sim, mas sim. assim, não param de chegar, né? Segundo você me fala, muitos feedbacks em que as pessoas sentiram
a diferença com o uso do orgonite. A gente vai tentar postar alguns, tá bom? Mas nosso programa é curtinho, como eu disse. Fica aqui o nosso convite para Mystic Fair, tá acontecendo agora. Vamos lá, hein? Entra no nosso Instagram e pega todas as informações e vai conhecer a gente pessoalmente. Foi um grande prazer falar de orgonites com você. Se você gostou, pede pra gente voltar para falar mais. Prazer e a gente se meu. vê no próximo sábado. Obrigada!